Gente, vamos começar? Gente, aqui tá muito frio. Eu tava até olhando assim, né, brincando, que eu passei um esmalte, passei mal, porque eu passei só a basezinha com a pontinha colorida e meu dedo tá roxo, parece que eu estou de esmalte. Mas tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que está sendo a semana de vocês? Além do frio, como estamos? Eu tava falando hoje com a Elis, né, que a gente tem muito agora, é uma coisa que nem eu ia falar, mas é uma coisa que eu pensei agora. A gente tem muita mania de, assim, estar conhecendo alguém, você quebrar o gelo reclamando, né? É muito normal a gente fazer isso. Então, por exemplo, aqui, cheguei agora, nossa, gente, nossa, mas que frio é esse? Não tô aguentando. Ou se tivesse calor, falar, caraca, gente, tá muito calor, quem que aguenta? E a gente tem muito essa mania, é muito feio isso, né? Mas é o que eu tô pensando aqui. Mas, gente, queria compartilhar pra gente poder começar. Essa semana foi uma semana bem corrida pra mim, assim, bem corrida. E eu percebi que eu gosto de ter semanas corridas, eu acho gostoso isso. Mas durante essa semana, eu tava pensando umas coisas, né? Tava refletindo umas coisas com Jesus. E aí eu me vi parada e pensando assim, nossa, Jesus, onde eu tô hoje é muito palpável aquilo que você tá fazendo, sabe? Muito. Eu tava pensando assim, quantas vezes eu já não orei para estar vivendo coisas que eu estou vivendo hoje? Quantas vezes eu já, sabe, não fiquei pensando, não fiquei planejando coisas que hoje são realidade da minha vida? E, e aí eu parei assim e falei assim, Jesus, se não fosse pela fé que o Senhor colocou no meu coração há algum tempo atrás, eu não ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Se não fosse pela certeza e pela convicção de coisas inimagináveis que você colocou no meu coração há muito tempo atrás, eu não ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí me veio o versículo de Hebreus 11, eu vou ler aqui para vocês. É lá, Hebreus 11, 1. E aí começa falando assim, ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Às vezes a gente se encontra. A gente se encontra num lugar. Peraí. Pronto, gente, probleminhas técnicos aqui. Mas às vezes a gente até perdi. A gente se vê num lugar onde as coisas que Jesus tem pra gente, as coisas que Jesus fala, a verdade de Deus pra nossa vida, a gente olha e fala assim, nossa, a circunstância que eu tô é tão diferente, sabe? O que eu tô vivendo hoje é tão diferente daquilo que eu acredito que Deus tem para mim. Só que a fé é a certeza, é a plena convicção das coisas que se esperam. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu tenho muita dificuldade em colocar expectativa nas coisas. Eu acho que expectativa quando a gente coloca expectativa nas pessoas, nas situações, é fácil a gente se decepcionar. Só que Deus, ele fala, coloquem todas as suas expectativas em mim, porque eu não vou decepcionar, porque eu não te decepciono. E eu fiquei pensando assim, cara, Deus, ele é um Deus tão bom, Jesus é um cara tão amoroso que ele fala, espere de mim coisas incríveis, espere de mim transformações, assim, absurdas, espere de mim momentos deliciosos, espere de mim verdade, espere de mim cuidado. E mesmo se você olhar para tudo ao seu redor e você não vê nada dessas coisas, espera essas coisas em mim, porque a fé é a certeza, a plena convicção das coisas que são esperadas. E em cima disso, eu queria convidar a gente a colocar a expectativa em Jesus na noite de hoje, sabe? A gente está se reunindo aqui há mais de um ano e nunca foi sobre aquilo que a gente sabe fazer, sobre aquilo que a gente é bom, sobre quem a gente é, mas sempre sobre Jesus. Então eu queria convidar a gente a colocar essa expectativa em Jesus, a colocar essa certeza nele, a esperar dele. Não esperar dar de uma oração bonita que a gente possa fazer, não esperar de uma palavra bacana, mas esperar de Jesus, sabe? De ter essa noção de Jesus, o que você quer fazer hoje? Porque eu estou ansiosa por estar com você. Eu tenho a certeza que você vai estar aqui comigo, eu espero isso de você.
Eu queria que a gente orasse por isso, sabe? Que a gente preparasse o nosso coração para aquilo que Jesus tem preparado para a gente aplainasse as terras do nosso coração, para que ele pudesse vir e caminhar sobre todas as coisas, sobre todas as verdades, sobre todo o nosso entendimento. Eu queria que a gente orasse sobre isso. Jesus, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pelo teu amor que não nos decepciona, pelo teu cuidado que não desiste da gente. Pai, muito obrigada porque você é constante, porque você é presente nos nossos dias. Muito obrigada porque nada que a gente faça faz você amar menos a gente, porque o teu amor ele não muda. Dia e noite passam, Pai, as coisas acontecem, mas o teu amor permanece. Muito obrigada por isso. Pai, nós gostaríamos neste momento dizer aquilo que a gente espera de você, Pai. Seja um toque, seja um cuidado, seja um abraço, seja um afeto, seja uma verdade, Pai, seja um direcionamento. Nós entregamos as nossas expectativas em você, porque não é sobre a gente, não é sobre a gente como um corpo, não é sobre as nossas ideias, mas é sobre você, porque você é soberano sobre todas as coisas. Então nós colocamos as nossas expectativas, os nossos pensamentos, o nosso coração diante dos teus pés, Pai. Nós entregamos tudo aquilo de melhor que a gente tem como uma oferta. E nós esperamos com um coração puro, com um coração fiel, Pai, que o Senhor receba como uma oferta suave, como uma oferta agradável. Pai, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu cuidado. Nós ansiamos por aquilo que você vai fazer. Nós ansiamos por aquilo que você vai colocar no nosso coração. E que a fé que você tem colocado em nós, Pai, se renove na noite de hoje. E que a gente possa ter um momento de qualidade com você, Pai. Muito obrigada. Em teu nome, Jesus. Amém. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Nessa noite eu entendo como um convite a gente dar essa liberdade para o Espírito Santo, a gente dar esse lugar de honra. Jesus Cristo, maravilhoso desejar Deus, essa maravilhoso presença, Pai. a gente buscar essa presença. Então
Então, cada um agora, para dentro das suas casas, para dentro dos seus lares, que vocês clamem por essa presença dele, porque ele promete essa liberdade. Onde ele está, a gente é verdadeiramente livre para exercer uma identidade que vem de Cristo. É a palavra de Deus que fala que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então, que a gente seja livre nesse momento para levantar um louvor para Ele. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, seja liberdade está neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Sejamos Jesus reina neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, muito obrigada porque você conquistou essa liberdade, Jesus. Muito obrigada porque eu não sou mais escrava do pecado. Muito obrigada porque eu posso escolher, porque eu tenho autonomia, Pai, porque eu tenho liberdade para fazer o que o meu coração bem entender e fazer. E muito obrigada porque eu tenho a liberdade e eu tenho a autoridade, Pai, de poder te conhecer, de poder estar perto de você, poder te adorar, poder te amar, Pai. Muito obrigada porque Jesus conquistou essa liberdade. Pai, a liberdade que o mundo nos dá não nos torna livres, Pai. A liberdade que as coisas nos dão, que o dinheiro nos dá, não nos torna livres, Pai, mas você nos torna livres. Você nos traz liberdade. Você abre os nossos olhos para a gente reconhecer o que realmente significa ser livre, Pai. Espírito Santo, você é bem-vindo em nossos corações. Você é livre para fazer que você entender que é o melhor, Pai. Nós engrandecemos o teu poder, Espírito Santo, porque é tão precioso, você é tão cuidadoso, você é tão detalhista, você é tão amoroso, e você é tão poderoso em tudo que faz. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque você nos deu o espírito de liberdade, Pai. Muito obrigada. Que nós possamos fazer bom uso dessa liberdade. A tua palavra diz que foi para Cristo que você nos libertou e não para a gente se tornar escravo de mais alguma coisa. Pai, que nós não nos tornemos escravos das nossas emoções, escravos dos nossos pensamentos, escravos das nossas obrigações, escravos da nossa família, do nosso dinheiro, das nossas funções, dos nossos dons, mas que nós possamos ser livres, Pai, livres em Ti, nós possamos caminhar em liberdade, nós
possamos te amar em liberdade. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu cuidado, Pai, muito obrigada. Em teu nome, Jesus, nós agradecemos por essa liberdade, Pai, muito obrigada. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo para encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Ser conduzido nos toca a glória, Senhor. Nada igual, nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo a encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Deus. Pai, nós desejamos o teu Espírito, nós desejamos ser completos, sermos cheios e transportantes do teu Espírito, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque você nunca nos deixou sozinhos. Muito obrigada, porque ao voltar com o Pai, você nos deixou o Consolador, aquele que consola, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que transforma, aquele que revela a verdade e por ela liberta. Muito obrigada, Espírito Santo, porque você sonda o nosso coração. Você conhece coisas sobre a gente que nem a gente reconhece, que nem a gente percebe, que nem a gente entende. E você derrama amor sobre cada uma dessas coisas, sobre cada uma de nossas feridas, sobre cada uma das nossas tensões. Você derrama amor sobre todas elas. Nós desejamos o teu Espírito, nós desejamos ser cheios, nós desejamos provar desse amor que é puro, desse amor que é doce, desse amor que transborda. Nós desejamos de você, Espírito Santo. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos te viver mais, nós queremos mais de você, Espírito. Nós queremos que você nos enche, que você seja livre, que você nos revele a verdade, que você abra os nossos olhos, que você nos chame para dançar e que o teu amor seja a sintonia do nosso coração. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu toque, pela tua atenção. Muito obrigada por cada um dos consolos que cercam o nosso coração na noite de hoje. Muito obrigada porque você é o fogo que aquece a nossa alma. Você é a canção que o nosso coração canta e você é a verdade que ecoa na nossa vida.
Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigada, seja livre para convencer-nos de toda a justiça, de todo o pecado, Pai, de todo o juízo. Muito obrigada porque você sempre insiste em nós, você sempre insiste na verdade. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Amém. E é nesse clima que a gente chama Tia Nilva para compartilhar a palavra conosco. Uma oração tão gostosa como essa, né? Imagina como chega diante do Senhor, ele olhando para a terra. São poucas as pessoas que estão agora cantando louvores a Deus, né? Nós sabemos que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Já significa estar morto, está buscando seus próprios interesses. E eu fiquei bem tocada, né? De ouvir, agradeço, né, por essa adoração, agradeço pelas minhas irmãs que estão aí hoje ouvindo a palavra conosco, para a nossa igrejinha, que nós chamamos com carinho, né, como começou a igreja com Jesus Cristo. Ele sempre tinha os seus discípulos ali, ele pregava, ensinava, né, bem diferente de uma igreja hoje, que às vezes o pastor prega com centenas de pessoas sentadas, e são tantos interesses que estão ali que é complicado. Então, aqui, quero que vocês se sintam na intimidade com Deus, sabe? Para vocês abrirem o coração, mesmo que não seja em palavras, mas diante de Deus, o quanto Ele é importante para vocês, o quanto Ele está acima de qualquer preocupação, qualquer coisa acima de dor, de interesse, né? Ele, pelo que ele é, isso que foi cantado, né? Para ele aquecer nosso coração, ele tomar o lugar dele no nosso coração. Porque esse encontro é para isso, né? Enquanto ele pôde, ele se reunia com seus discípulos para partilhar isso, o que era o reino, o que era a vontade dele, o que ele estava pedindo para as pessoas. E, no entanto, poucas pessoas compreenderam. Mas eu estava aqui intercedendo, né, para que ele tenha compaixão de nós, que nós possamos nos entregar assim, por inteiro, sem reserva, sem medo. Ó Jesus, sonda meu coração, sonda, vê se tem algum caminho mau, sonda para ver se eu estou exatamente como essa canção, né? Desejando sua presença, sua companhia, porque isso me faz bem, não por aquilo que o Senhor pode me proporcionar, me dar, mas pela sua presença. Nós te louvamos por isso, Senhor, pelo teu grande amor e compaixão de nós, por essa graça oferecida, sem reservas, a todas as pessoas que querem Deus receber. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, eu agradeço, né, mais uma vez, todos que estão na live, né, essas duas amadas aí que participam no sábado com a gente. Eu agradeço muito vocês estarem sedentas também desse conhecimento de Deus. E como nós estamos num ambiente assim mais íntimo, eu ia até dar uma outra palavra direcionada, né? O capítulo é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas eu vou ampliar o convite de Deus, né? Mostrando para quem ele veio falar, quando ele ministrou os 2 versículos chaves, que é Miqueias 7, 18 e 19. Nós vamos ver aqui que Israel estava num contexto, né, vamos dizer assim, eles tinham abandonado a fé, né? Eles estavam se misturando, né? Aquilo que Deus ensinou que era santo, era sagrado, né? Eles já estavam deixando de lado, já estavam fazendo coisas que deixou o Senhor bastante triste. Então, eu estou lendo aqui em Miqueias, o versículo-chave é 7, 18 e 19, mas eu vou ler desde o 1, né? Deus me tocou para ler desde o 1 aqui.
Fala sobre a desgraça de Israel. Que desgraça minha. Sou como quem, Deus falando, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, e não há um justo sequer. Olha só, né? O tanto amor que ele oferece e o que ele recebia de retorno. Todos estão à espreita para derramar sangue, né? Cada um caça seu irmão como uma armadilha. E com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. Meu Deus, subornos, né? O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pela sua sentinela, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos. Entrou uma situação caótica, né? Eu vou pular essa parte. E eu vou ler os 2 versículos-chave. Quem é comparável a ti, ó Deus? Eu li tudo aquela coisa triste, mas agora tem os versículos que nós vamos se ater mais. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão? Do remanescente da sua herança, quer dizer, o que sobrou do povo, né, de Israel, o povo que ainda temia o Senhor. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu logo que me converti, eu ouvi falar desse versículo, que Deus pega todos os nossos pecados, né? Quando a gente dá crédito ao que Jesus fez na cruz, que a gente aceita com o coração, que ele não verteu aquele sangue porque simplesmente ele era um pecador e um malfeitor e por isso foi morto, não. Ele era o santo dos santos, né? E desceu da sua glória para nos amar, acolher, ministrar, perdoar, fez um monte de coisas. E com relação à sua morte, tem a ver com a nossa dívida de pecado, nossa dívida horrenda, para que a gente pudesse ser livre, para que a gente pudesse receber de graça, porque a palavra diz que graça é um favor imerecido, né? Ninguém merecia. E a palavra, Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, mas mesmo assim, ele viu Jesus para ele nos libertar disso. Então, aqui no versículo também 19, quando ele falou nesse versículo anterior, ele diz, tu que não permaneces irado para sempre. Olha para ver, se Deus fosse vingativo, fosse na forra mesmo para cobrar tudo que nós devíamos, ninguém ia ser salvo, ninguém ia subsistir, que a palavra diz que não há um justo sequer. Então, mas tens prazer em mostrar amor. Isso que ele fala, né, no versículo 18 e 19, que ele não quer destruir, não quer matar, não quer ferir, mas ele quer sarar, né? De modo, de novo terás compaixão de nós, e pisarás nossas maldades, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha como Deus faz. Além dele perdoar, mais horrenda que tenha sido o pecado, e a situação, e o descrédito, e as coisas realmente que nós já fizemos, e às vezes, até por não conhecer as Escrituras, continuamos fazendo. Ele perdoa. É um amor tão grande, tão maravilhoso, tão precioso. Ele não faz acepção de pessoas.
Inclusive, aqui ele está falando da nação que considerada santa, a nação de Israel. Não era um povo pagão, nunca ouviu falar de Deus. Tudo que Deus operou foi através da nação de Israel. Desde o primeiro homem, Adão, que Deus fez multiplicar, né? Assim, depois de formar nações, Deus escolhe uma nação específica para Jesus nascer, para aparecer todos os seus milagres, seu poder, as suas bênçãos, para depois o restante do mundo ser abençoado. Então, que coisa tremenda, a ponto dele dizer que dos nossos pecados ele nem vai se lembrar, como se ele jogasse num mar, né, do esquecimento. Imagina um mar, nós ficamos extasiados diante do tamanho do mar, tamanho das ondas, o poder que tem aquele mar para carregar navios pesados, para fazer coisas extraordinárias. E, no entanto, Deus fala assim, olha, eu vou jogar tudo aí que vocês fizeram, eu nem vou lá pescar de novo, não vou me lembrar, não quero saber do que vocês fizeram. Então, Deus está mostrando que, de novo, ele terá compaixão de nós. De nós quem? Daqueles que se arrependem, sabe? Porque como que eu vou saber, então, se eu estou vivendo bem, se eu estou vivendo errado, se eu estou fazendo certo? Ele deixou o manual aqui, ó, né, escrito em vários idiomas, no mundo inteiro, para que as pessoas pudessem conhecer quem é ele, quem nós somos, para onde nós vamos, né, quando nós partimos desse mundo. E por isso ele tem um perdão que ele oferece que é imensurável. Não tem como comparar o amor de Deus com nenhum ser humano. Porque às vezes a gente perdoa, mas fica assim um pouco uma frieza com aquela pessoa, deixando um pouco de lado. Ou então, às vezes, até quando a gente relembra aquela situação, dói aí no nosso coração. Mas Deus não. Ele perdoa e, ó, apaga por completo, deleta, sabe? Não tem como retornar de novo aquilo na lembrança de Deus. Então, eu preguei esse versículo, e hoje especialmente, porque sempre tem pessoas novas, né? E para elas verem como é grande o amor de nosso Deus. Esse Deus que nós falamos, essa mensagem que nós pregamos, ela só faz o bem, ela traz paz, traz leveza, né? Traz alegria para o nosso coração, traz intimidade com Deus. Não é uma religião que você só tem que decorar, saber coisas a respeito, mas algo que faz bem em nós, né? Para nós. E aqui, olha, ele fala nesse versículo 19, mostrarás a fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometesse sob juramento aos nossos antepassados da antiguidade, né? Esses dois que ele menciona, Abraão foi o pai, né? O pai primeiro da nação de Israel, e da nação de Israel vieram todas as nações no mundo inteiro. Então, nós vemos aqui como é glorioso esse perdão, como é maravilhoso esse amor que Deus oferece. Eu vou ler mais um pouquinho, porque hoje a gente está mais um grupo mais íntimo, né? As duas que estão participando, convidadas, já são conhecedoras, já são amigas, já sabem como nós temos feito. Então, para falar sobre como é importante o perdão de Deus aos homens, né? O tema é esse, dessa mensagem. Como é importante o perdão de Deus aos homens. Então, esse texto que eu li, 7, 18 e 19, aliás, e eu quero ler ainda Hebreus 8, 12. Deixa eu ler Hebreus 12. Aqui. E também Miqueias 7, 18 e 19. Deixa eu ler. No 18 e 19 eu li. Olha como eu estou. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Então, diz assim, ó. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros,
o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha que coisa incrível. Aqui nós lemos atrás, eu li até um pouquinho daquilo que Israel fez com Deus, né? Eu nem ia ler essa parte, estou lendo porque a gente está com mais pessoas, né? Com pessoas mais conhecidas. Então, eu mostrei aqui o favor de Deus, que é o perdão, é o favor de Deus que nós não merecíamos, mas ele perdoou. Mas aí, quando ele pede para a gente perdoar, a gente não quer perdoar. Quem fez uma coisa, às vezes, pequenininha, né? Quem fez sei lá, pendurei uma roupa no varal, foi lá e a criançada jogou tudo barro, sujou toda a roupa que está no varal. Nós ficamos tão ressentidos com aquilo. E tem pessoas que não perdoam, depois não perdoam, não quer saber o porquê, quem era, a inocência ou não tinha inocência, qual a intenção. Nós não perdoamos. Fica aquele negócio remoendo. E Deus pede para nós fazermos como Ele, como Jesus fez. Perdoou, esquece. Perdoou, joga lá no mar de esquecimento. Porque a falta de perdão nos atrapalha muito. Primeiro, a nossa saúde. Segundo, nos separa de Deus. Porque ele fala, bom, eu perdoo se você perdoar. Sabe? Se você não perdoar, eu não perdoo, então. Então, imagina, olha só, diante do grande perdão dele, isso é insignificante o que nós devemos perdoar. Mas aí, queremos reter no nosso coração aquilo, e isso nos atrapalha. Porque isso nos cega. Não é que Deus não nos abandona, Deus não quer saber, não quero conversa com você, não. Mas para nós termos a presença de Deus dentro de nós, temos que limpar a casa. Temos que desocupar o que está atrapalhando ali. Tirar o entulho, tudo, entendeu? E falar, Deus, aqui eu ofereço o meu coração ao Senhor. De todo o coração eu quero que o Senhor mora na minha vida. Eu não quero manter essas coisas ruins que me faz mal, que me adoece. Eu quero ser, sabe, como o Senhor, limpar o meu coração. Limpa com teu sangue o meu coração. Porque depois que nós fazemos isso, nós vamos ter uma outra relação mais profunda com Deus e com as outras pessoas. Porque senão nós vamos ficar tão irados com coisas que nos aborrecem e a gente não tem espaço para Deus, que é amor, que Ele oferece diariamente, né, para nós. Palavras de vida, ele oferece escape, Ele oferece saúde, Ele oferece vida eterna, Ele oferece um monte de coisa. E a gente fica preso, né? Por quê? Porque aqui, olha, ele fala, né, em Mateus, aqui, eu li Miqueias e Mateus 6, 14, 15, agora ele fala assim, pois se perdoar as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Agora eu vou ler o outro aqui. Diz assim, sobre as preocupações da vida, né? Também. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Eu vou ler só um trechinho, porque a intenção é mostrar que Deus nos oferece tesouros no céu, né? Está no versículo 19, ele explica, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se nós formos
como crianças, com simplicidade. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero aprender, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu aprendi tantas coisas desde a minha infância, mas às vezes eu tenho dificuldade para me entender certas coisas. Por que tantas religiões no mundo? Por que um monte de pessoas passando necessidade? Esses questionamentos a gente faz, mesmo que seja no subconsciente. Então, o que o Senhor diz? As escolhas que nós fazemos determinam, né, as nossas ações, o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Se todo mundo, o mundo inteiro, conhecesse a verdade e a retidão, não haveria problemas. Mas o povo de Israel não conhecia? Conhecia. Então, tem uma confusão aí. O que faltava para aquele povo? Se entregar para Jesus, para que Deus perdoasse, lavasse o coração, para que o Espírito Santo pudesse habitar naquele lugar que antes não podia. Porque o pecado nos separa de Deus, ele faz separação de nós e o pecado. Deus é santo e o pecado é imundo. Então, o que acontece? Ele fica distante. Porque se ele se aproximar, nós vamos ser consumidos. Porque não, é como colocar a vela perto do fogo. Entendeu? Então, nós temos que deixar ele direcionar. Senhor, eu quero aprender, eu quero ler tua palavra. Ele deixou a Bíblia para nós lermos, sabe? Um capítulo por dia, um versículo por dia, se não der para ler um capítulo inteiro. Mas essa aqui é a palavra dele genuína. Tem todas as versões, todas as línguas para que as pessoas conheçam o tesouro que ele deixou. Então, isso que faz a diferença. Porque eu posso, na hora de uma raiva, tal, ficar brava com alguém. Mas se eu tenho esse amor e a presença do Senhor dentro do meu coração, eu oro e ele tira. Ele tira do coração. Então, nós precisamos disso. Aí nós não vamos ficar preocupados, né, com o que havemos de comer, beber, como que vai ser, vai acontecer com a nossa vida, porque ele vai cuidar pessoalmente de nós, né? Não só nessa vida, mas em toda a eternidade. Eu vou ler mais um versículo. Eu leio Mateus 6 agora. Hebreus 8:12. Vamos ler Hebreus 8:12, né, que fala sobre... Aqui. E aí eu já vou terminar. Ele diz assim, olha. Por que eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados? Clamando nova essa aliança, ele tornará antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Viu o que ele falou? Quando nós perdoamos, né? Quando nós pedimos perdão, quando Deus nos abençoa, o que ele faz? Aquilo que ele tinha de, sabe, anotações, ó, rasga tudo. Porque por amor que ele tem por nós, porque fomos criados para sermos filhos, para sermos amados, cuidados, né? E outra, tudo que nós fizermos nesse mundo não se compara ao que ele ainda preparou para nós, quando nós partirmos desse mundo, sabe? Eu queria até dar um testemunho pequenininho, meu. Eu era uma pessoa feliz até meus 13, 14 anos de idade. Minha mãe era maravilhosa, como é a nossa família aqui, ó, que você conhece, graças a Deus. Era amor, era cuidado, era carinho, era um ajudando o outro. Mas quando eu tive essa idade, eu fui trabalhar, meu tio me levou para trabalhar num lugar que eu conheci uma pessoa horrenda, que acabou sendo meu marido, pai dos meus filhos, e foi
uma destruição na minha vida. Eu só fiquei liberto do tormento quando eu aceitei Jesus. Porque eu vivi, só Deus sabe, pensando em morrer todos os dias da minha vida. Então, do jeito que aconteceu comigo, acontece com outras pessoas de outras maneiras. Porque a função do inimigo é atrapalhar, é roubar a nossa alegria, a nossa saúde, nossos sonhos, tudo que ele puder, ele quer roubar. Então, o único antídoto, realmente, o único meio de Deus acabar com isso, era Jesus vir e morrer para pagar essa dívida que o homem tinha de pecado, para que Deus pudesse habitar em nós. E por isso que nós, quando fazemos um apelo, não é para a pessoa, para fazer parte de uma denominação. Porque a minha é melhor que a sua. Não. É para entrar no rol de membros lá do livro da vida, de Deus, sabia? Lá ele tem um livro. Cada pessoa que toma essa decisão, ele escreve o nome ali. E a partir daí, ele ajuda. Demais. Eu posso dizer que depois que eu aceitei Jesus, sem conhecer uma linha da Bíblia, ele me deu asas, me levou até outro país. Então, imagina, não foi só lá que eu tive asas, foi aqui no Brasil que Deus permitiu nós tivéssemos denominação, que nós tivéssemos igrejas, né? Graças a Deus, ainda tenho igreja aqui no Brasil e no Canadá. Então, para Deus, por quê? Porque não me importa, tem outras pessoas dirigindo, mas o que é a minha missão? Pregar essa palavra. E é o que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu recebi de Deus, eu estou dando, estou entregando. E ele também. O que ele recebeu do Pai, ele deu para nós de graça. E não foi muita coisa não que eu fiz. Porque eu não conhecia nada. Eu cheguei tão desesperada. Com minha mãe levou na igreja, que a única coisa que eu queria era morrer mesmo. Morrer logo e se acabava com aquilo. Depois que eu ouvi que quem não tem Jesus aí vai padecer ainda depois da morte? Falei, não, isso eu não quero. Aí eu fiz a minha confissão, suplicando que ele me perdoasse, porque eu não achava nem digna de pedir. E aí ele fez um grande milagre na minha vida. E olha, mudou da água para o vinho, foi um rebuliço, foi uma mudança assim, me libertou daquele tormento que eu vivia. E essa pessoa desapareceu, foi morrer bem longe de mim, nem perto não ficou. Então, eu digo, depois disso, eu passei a dar mais atenção na Bíblia, mais atenção na palavra. Porque às vezes a gente, pelo sofrimento, era o que eu pensava. Eu já tinha um passaporte assim, VIP para entrar no céu. Eu pensava sinceramente assim. E depois que eu ouvi a palavra que sem Jesus ninguém entra, eu falei, misericórdia. Deus não ia mandar o filho dele aqui passar todo aquele horror que fizeram com ele? O diabo aproveitou os últimos tempos que ele tinha para fazer ruindade, né? E ele foi para cima de Jesus. Mas como Jesus disse que através dele, ele ia matar aquele velho homem, ele tinha que morrer. Ele não veio aqui para reinar quando ele veio, como príncipe, como senhor, como rei, como tudo que ele é. Ele veio para morrer no nosso lugar. Em vez de eu morrer, ele que morreu. Olha a Neuci, se você visse a Neuci, né, antes de conhecer Jesus, você não ia falar que é essa Neuci. Se qualquer um de nós aqui você conhecesse, você ia falar, não é possível. Mas Deus fez uma mudança tão gloriosa em nós, porque ele sabe que nós somos falhos. Então, ele deu uma garantia. Você recebe Jesus e eu coloco o Espírito Santo para habitar dentro de você. Então, o Espírito Santo vai te ajudar a ir pelo caminho certo. Você vai conhecer a palavra, o Senhor vai te libertar de tudo que te oprime. Então, ele deu essa condição. Se você perdoa, eu também perdoo. Por quê, gente? Se cada um de nós não perdoar
quem fez mal para nós, quem machucou, quem prejudicou. Você acha que é justo Jesus pagar um preço tão alto e a gente continuar sendo escravo desse sentimento? Não. Então, eu fiz assim, pai, olha, eu nem sei, não conheço nada da Bíblia. Então, olha, o senhor quer meu sim? Então, ó, eu digo sim. Só falei isso. Eu não sabia nem orar, nunca peguei uma Bíblia nem nada. Eu sabia rezar, orar não. Então, eu só falei isso para ele e ele aceitou. Então, a mudança é tão gloriosa que hoje a gente pode ver na vida das pessoas, da nossa família, das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que estão na igreja. Quando nós estamos em perigo, nós oramos, Deus responde. Nós intercedemos por outras pessoas, Deus responde. Por quê? Somos bons? Não. Somos filhos de Deus. Olha só o peso disso. Então, por isso que Deus pede para nós retidão, fugir do mal, não buscar outros deuses, porque o diabo colocou um monte de coisa para confundir a gente. Se precisava só de uma, ele pôs um monte. Eu posso amar Maria, eu posso amar José, eu posso amar os discípulos, mas Deus não pediu para mim dobrar meu joelho e pedir para eles, porque não foi eles que morreram por mim. Eu posso conhecer a história deles. Aqui na Bíblia tem de todos. Mas Deus não falou assim, ó, você tem que joelhar e pedir para eles, aí você recebe. Não. Só um que era puro que pôde responder às minhas orações. E Deus fez isso, como eu disse, sim, não podia nem falar nada, não era dona de mim, não podia saber nem o que eu ia fazer no dia seguinte, né? Se o marido fosse trancar em casa, eu não ia poder falar que eu ia estar na igreja, era uma igrejinha de pequena lugar que eu fui. Mas não importa, eu não podia estar lá se o meu senhor, né, porque eu era uma escrava, não autorizasse. Nem isso eu podia fazer. Mas eu disse, se é para mim dizer sim, eu digo sim, não importa o que o senhor vai fazer. E ele mudou assim, ó, pôs fim em tudo. E eu passei a ser até pastora. Depois eu passei a ser pastora de pastores. Então, eu digo, só Deus pode fazer isso, sabe? Então, nós temos tanto amor, né, por vocês, que são amigos já há tanto tempo. Nós temos amor a todas as pessoas que não conhecem isso. Porque como tem muita religião, muitas vozes, as pessoas ficam confusas. Mas quando a pessoa, Deus deixou o manual aqui, nós chamamos do fabricante, tudo que é construído, né? É um relógio, uma máquina, uma coisa, eles dão um manual para a pessoa como que deve usar. Se não usar daquele jeito, vai quebrar, vai perder, vai estragar. Então, Deus também deixou um para a gente não se confundir. E está aqui escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele veio e venceu. O diabo pensou que ele perdeu quando ele passou por aquela morte horrenda, mas ele foi voluntário. Porque mesmo ele sofrendo, mesmo o diabo sabendo, escarneceu, quase arrancaram o olho dele de tanto bater nele, porque sabia que através daquela morte nós teríamos vida. E Deus iria salvar o mundo todo que ele ama, né? Então, é isso que eu queria dizer hoje na igreja, para vocês saberem que esse convite está aberto. Não adianta a gente falar, eu vou lá, eu fico um pouquinho, amanhã eu vou no outro lugar, mas eu não tenho nenhuma relação com Jesus assim íntima. E aqui não está dizendo, nem a minha religião sem Jesus não salva. Eu não posso falar mentira. Eu fazer parte da igreja, eu estou indo aqui na Wesleyana. Eu tenho uma denominação, mas eu vou aqui por quê? Pelo problema da pandemia, pelo problema da minha idade, e porque a igreja que eu pertenço ficou estacionada aqui em Pinda, porque a pastora, a irmã do pastor,
ela ficou doente, ficou depois em coma por vários tempos aí, e hoje, à tarde, ela faleceu. Eu podia estar desesperada agora e falar assim, eu não vou pregar, porque a irmã do pastor presidente do Brasil, da igreja, morreu. E estou pregando com todo amor para vocês, porque o mesmo Deus que me salvou é o mesmo Deus que está levando a pastora Débora para a glória. Está livrando ela de todo o horror que ela passou no hospital. Os médicos fizeram de tudo para salvar ela. E tinha mais de, não sei, só de jejuar e orar, mais de 100 pessoas orando por ela. E essa semana, eu cheguei no pastor, que é como um filho para mim, e disse, pastor, libera a pastora Débora. O médico deu o diagnóstico, está gravado no meu celular. Ele não tinha mais o que fazer, viraram do avesso, fizeram de tudo. Disse, libera para ela partir. E ela foi agora à tarde. Então, eu não estou aqui morrendo desesperada, chorando. Eu estou aqui pregando porque vocês, que são amigos, são queridos da nossa família, principalmente da Neir, que vocês estão mais próximos, vocês são mais importantes para eu dizer que Jesus salva. E o nosso sim é que abre a porta dessa salvação. Não é eu dizer, olha, faz isso, faz uma simpatia, faz não sei, eu já fiz isso tudo. Quando eu não tinha conhecimento da palavra, vocês não sabem, eu falava, Deus não me ama, Deus não ouve, porque eu só faltava me rasgar de pedir. Continuava apanhando, continuava presa, continuava muda, que nem com meus filhos eu falava, de tanta dor que eu tinha por dentro. E agora Deus me dá voz para me falar onde eu quiser. Onde Ele preparar, eu falo. Então, eu estou dizendo com todo o amor do meu coração. Vocês estão acompanhando, vocês já viram, a Neir já falou, testemunho. O que Deus pede é isso. A única coisa que nos impede é perdão. A gente tem que pedir um perdão para Deus, não importa se fosse um assassino aqui que estivesse na minha frente, que matou 50 pessoas, ou jogou uma bomba numa cidade, eu ia dizer a mesma coisa, nesse mesmo tom. Se você aceitar Jesus, Ele vai te perdoar de tudo isso que você fez. Olha, porque do jeito que eu sofria, eu achava na minha imaginação maluca, porque eu nunca tinha lido a Bíblia, que eu já era um mártir, ali pronto para ir para o céu. Se eu não conhecia um ó da palavra. Se fosse o caso, deu aqui agora, eu levar um tiro, qualquer coisa e morrer, eles poderiam falar, não, eu sei que a minha irmã foi com Jesus. Agora, se eu não for para através de Jesus, não tem outro, porque se eu aceitasse outro, eu ia diminuir a dor de Deus, dele mandar o filho único dele para morrer daquela forma horrenda, para as pessoas serem salvas, e as pessoas escolhem outro. Mas quem é esse outro? Então, nós só por Jesus, porque o pecado veio através de um só, que foi Satanás, e contaminou toda a humanidade. Ele era um anjo de luz também, mas ele também pecou e ficou horrendo. Aí ficou o rei da maldade. Por ódio, por vingança, ele foi expulso, né, da presença de Deus, que Deus não tolera isso, um pecado, porque a pessoa não se arrepende e fica querendo esconder. E aí, o que aconteceu? Ele foi se transformando, dando lugar à maldade, até se tornar o que ele é hoje. E por que nós estamos vendo tantas coisas horríveis nesses últimos dias? Porque quantos acidentes, quantas mortes? Primeiro, porque o mundo se multiplicou. Mas o que a palavra diz é que a maldade se multiplicou, espalhou em toda a humanidade. Começou em um, espalhou por muita gente que não tem Jesus. Mas por pior que seja, o pecado da pessoa,
Até Hitler, se estivesse vivo e falasse, eu aceito Jesus, o Senhor purificava assim, pelo poder do sangue de Jesus, inocente que foi derramado na cruz. Então, se ele pode perdoar Hitler, ele pode me perdoar, e pode perdoar qualquer um. Então, é uma confissão que nós temos que fazer, assim, de coração, não precisa ser longo, dizer, Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador, e quero pedir perdão por tudo que eu já fiz de pecado, porque eu não sabia. Eu não conhecia essa verdade que foi pregada. Então, eu quero que o Senhor me perdoe, eu aceito o seu perdão que o Senhor me ofereceu na cruz. Pronto. Passa a ser filho de Deus. E passa a ter o Espírito de Deus. E as coisas são direcionadas por eles à nossa vida e as coisas mudam. Mas ele diz também, no mundo tereis aflições. Mas não temam, eu venci o mundo. Porque agora ele coloca o exército celestial para nos ajudar, o Espírito Santo para habitar em nós, e o perdão, ó, ficha limpa diante de Deus. Não tem um vestígio do que passou, de hoje para trás. Então, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Porque o que aqui está falando do problema do perdão é que define tudo. A escolha que nós fazemos. Ou eu permaneço errando, não perdoo, não quero, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. Mas se eu digo, Pai, me perdoa, ó, como está escrito aqui na tua palavra, em nome de Jesus eu te peço. Ele limpa tudo. Porque nós pedimos, Senhor, agora o Senhor vai guiar a minha vida. E eu quero aprender a perdoar. Não quero guardar ressentimento, não quero guardar nada no meu coração que me fizeram de ruim. Eu quero que o Senhor me limpe, ó, da cabeça à planta dos pés. Não quero sentir nunca mais, nem ter lembrança das coisas ruins que me passou. Eu falo alguma coisa que me aconteceu, mas não dói mais em mim. Não dói. Sabe? Se fosse alguns anos atrás, vocês nem imaginam o que eu sentia. Sabe? Mas hoje, não, eu posso falar, eu posso escrever um livro sobre isso, detalhado, que eu não sinto dor, porque eu fui curada. Sabe? Então, eu tô falando sobre isso. É isso que Deus faz por todos aqueles que confiam nele, creem nele. Olha, confessa com a tua boca e acredita no coração. Ele sabe que nós não somos capazes nem de cumprir nossa palavra sem a ajuda dele. A gente não cumpre. Eu posso falar aqui e ali na frente eu já mudo. Mas com a ajuda dele, nós vamos até o fim. E nesse fim, nós vamos ter um encontro com o nosso Salvador. Porque ele não sofreu tudo aquilo na cruz por nada. Deus não permitiu aquela coisa horrenda que ele passou, desfigurado de tanto que o diabo fez ali em cima dele, por nada. Não, que isso? Cada gota daquele sangue vale toda a riqueza do mundo. Ele morreu sabendo que o homem é mau, porque aqueles que estavam lá fizeram de tudo para ele sofrer. Imagina se não era o diabo possuindo aquelas pessoas. A troco de quê? Quase furaram o olho de Jesus de tanta pancada. Deram murro, nós cuspiram, fizeram tudo, chutaram. Você imagina uma carne toda carne viva, daqueles cortes de chicote, ou uma cruz de quantos quilos que tinha aquilo lá, em cima dos cortes. A gente não aguenta nem um cortinho assim, ó, quanto mais uma lapa aqui arrancada de você, de todos os lados de chicote. Então, imagina se foi à toa. Não. Ele veio e perdoou. Então, aqui está dizendo, nós não podemos ser diferente. Se ele perdoou coisas horrendas, por que ele não pode perdoar as menores? Ou tudo, ou nada para ele. Então, ele perdoou, me deu nova vida, um novo entendimento, uma nova direção, uma nova história para a minha vida, para a minha família, ainda me deu a promessa de que ainda vou morar com eles.
E isso é uma segurança que eu tenho, né? Não tenho mansão lá em São Paulo, não tenho no Canadá, não tenho, eu sempre fui do jeito que eu sou aqui. Mas lá eu tenho, aonde ele preparou para nós. Lá eu tenho. E ninguém vai poder nos tirar mais das mãos dele, e não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento. Então nunca se esqueça, quando alguém fizer um mal para vocês, que vocês falam, eu não perdoo. Não se esqueça, porque essa é a chave que tranca essa bênção que Deus deixou para nós. Se não perdoar, não te perdoo também. Esse é o acordo. E está lá no Pai Nosso. Para todo mundo conhecer e saber em todos os idiomas. Então, fala, Jesus, eu quero uma vida nova. Me perdoa se eu fiz coisas que entristeceu o Senhor. Certo? E daqui por diante é uma nova história. Eu posso orar com vocês, se vocês quiserem orar agora, ou se vocês quiserem orar sozinha, ou se quiserem orar aí com a Neir, tanto faz o que vocês escolherem. Mas, por favor, orem, falando, Deus, eu quero isso para mim. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivi até hoje. Porque o único jeito do diabo ter vantagem é nós jogar a culpa em outras pessoas, é a situação, é tudo. Mas Deus deixou bem clarinho, ó, eu fiz a minha parte e eu estou aqui. Ele não voltou ainda, Jesus, tem gente que fala isso ainda. Já ouvi falar há não sei quantos anos isso, Jesus não voltou, por amor a nós. Se ele tivesse voltado 100 anos atrás, 50 anos, 30 anos atrás, eu não estaria nesse meio. Você entendeu? Porque eu ia morrer sem ter confessado Jesus. Então, graças a Deus que eu confessei a tempo. E agora eu sei que eu posso morrer daqui para amanhã. Posso minha família chorar pela falta de estar junto, de convivência, mas eles não vão pensar, não, ela vai virar pó aí, vai desaparecer, e para onde ela vai? Eles sabem. Então, assim como eu estou aqui falando com amor com vocês, né? Podia estar lá no hospital, perto da pastora Débora, alguma coisa, mas estou aqui, porque ela já fez a parte dela. E agora, eu estou preocupada com vocês, né? Com todas as pessoas que participam dessa live, que Deus preparou para nós orarmos, intercedermos, para proteger a nossa família da pandemia. E, no fim, Deus expandiu, né? Mais convite para outras pessoas. Então, estou aqui de coração aberto, dizendo, olha, isso que eu falo está aqui comprovado na palavra de Deus, né? Fala que nesse outro capítulo, está aqui, ó, Hebreus 9, fala sobre o sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Não está dando sombra aqui na minha Bíblia, não feito pelo homem, isto é, não pertencente à criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, e de uma vez por todas, obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas, que muita gente faz, né? Coisas lá, despacho, tudo com animal, mas também na época de Israel, eles usavam os animais como um símbolo de Jesus. Aí, então, espargia o sangue, tirava o sangue para a pessoa, né, espiar antes de Jesus vir. Depois que Jesus veio, era o tipo de Cristo, mas depois não pediu mais nada disso, né? E para ser aquele sacrifício, ainda é escolhido um animal puro, tal, para poder simbolizar Jesus. Não uma imagem, né, como hoje a gente conhece. Obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente puros os santificam,
de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Olha só, se aquele que era símbolo, Deus ainda aceitava, imagina Jesus quando veio e consumou mesmo, né? Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo, quem o fez? Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés, né, usou de um animal, na primeira aliança que Deus fez com ele, né, no Monte Moriá, e quando o Senhor deu os mandamentos. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, todo o povo, os 10 mandamentos, não, toda a lei que vinha vem lá do começo da Bíblia. Levou o sangue de novilhos a todos levou o sangue de novilhos, de bodes também, água, lã vermelha e ramos de isopo, um tipo de um algodão, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, espargiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, o que Deus determinou ali, já quando Deus começou a humanidade. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Jesus foi o único que derramou sangue por nós. Então, ele é o único que pode perdoar nossos pecados. Amém? Eu vou encerrar aqui. Eu ia falar até menos, né? 15 minutos, mas Deus me levou a falar porque nós estamos num ambiente íntimo, vocês, né, estão acostumados conosco. Eu estou proclamando tudo isso que Deus deseja. Então, tenho certeza que Deus vai direcionar de outra forma a vida de vocês, né? E se vocês disserem sim, eu nem vou perguntar. Eu vou só orar e vocês vão falar direto com ele, tá bom? Porque a hora que vocês forem conversar com alguém, depois a Neir, alguém, eles vão te explicar sobre isso. Mas eu aqui, eu quero só que vocês falem direto com o Senhor. Senhor, eu quero ser purificado pelo sangue de Jesus que ele derramou. Deus não ia mandar o filho dele morrer daquela maneira se ele tinha outro meio. Ele não ia ver o seu filho estraçalhado, diabo tripudiano em cima dele, meteu uma cruz pesada em cima das suas chagas dilacerada ali de chicote, por nada. Não, ele veio para salvar de verdade. Esse é a nossa garantia. Deus mandou Jesus e todo o que crê que ele morreu levando os nossos pecados, ele purifica e dá uma nova vida. E apaga todas as coisas que ele tem contra nós no livro da vida. Amém? Amém. Eu vou orar. Vocês no coração digam, eu quero, Senhor, eu quero esse perdão para a minha vida, eu quero essa nova vida. Não estou falando de religião, estou falando do perdão de Deus. E o resto é ele que faz. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, aqui essas 2 vidas que estão hoje, especialmente convidadas pelo Teu Espírito Santo. Por isso elas chegaram até aqui hoje, embaixo desse frio. Elas estão aqui ouvindo essa verdade que está registrada na Sua palavra. E é essa palavra que o Senhor mandou eu falar. Falar do perdão, Pai.
E a tua palavra diz: sem derramamento de sangue não há remissão. O único que morreu inocente por nós, foi aceito o sacrifício para nos remir de todo o pecado, foi o sangue de Jesus. Então nós aceitamos esse perdão, aceitamos essa nova vida, aceitamos que o Senhor está pagando todo o nosso passado, nossos pecados, nossa história no livro da vida, e que agora o Senhor pode recomeçar uma nova história. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu como pastora, Senhor, abençoo, Senhor, essa aliança que está sendo ministrada entre eles e o Senhor, Pai, para que o Senhor conduza essas vidas com a tua mão poderosa, Deus, e que eles experimentem a presença do Senhor dentro deles, do Espírito Santo, que agora eu ministro em nome de Jesus, recebam, para que Deus, eles tenham essa experiência, a mesma experiência que eu tive, Pai, que revela a verdade, que nos conduz no caminho da justiça e que nos prepara para a nossa morada eterna, Pai. Em nome de Jesus, guarda de todo o mal, guarda a minha família, guarda as crianças também, debaixo desse sangue, Senhor, meu Deus, vertido na cruz, um sangue tão sofrido, Pai, para pagar um preço tão alto. Não havia dinheiro, moeda, ouro ou prata que pudesse trazer essa redenção, a não ser o sangue do seu próprio Filho, Deus, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de te chamar de Pai. Então, em nome de Jesus, eu apresento todas as crianças da nossa família, também que o Senhor esteja guardando, direcionando, protegendo, para que eles não sejam contaminados, Senhor, pelo pecado, pelo mal, pelo maligno, Pai. Porque aqueles que pertencem a Ti, o diabo não toca. E eu repreendo todas as setas, todas as coisas que ele tem lançado, todo o mal, enfermidade que ele tenha lançado na vida dessas duas convidadas, Senhor, que estão aqui hoje ouvindo a Tua palavra. Que sejam repreendidos em nome de Jesus. Que elas experimentem, Deus, a oportunidade de uma nova vida em Cristo, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Obrigado, tia. Obrigado pela palavra, de compartilhar isso com a gente. Agora a gente vai escutar a dona Neuci louvar para a gente orar, para a gente encerrar. Dona Neuci. O meu mouse tá com um probleminha básico. Aí fiquei clicando nele, tem que fazer isso, ele não abre. A paz a todos, né? Depois dessa pregação, a gente reflete, né, o quanto que o nosso Pai nos ama e quer que a gente esteja sempre perto dele, né? E quanto mais perto do Senhor, mais longe do pecado estaremos, né? Tu me dá paz que excede todo sentimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. No meu interrespeito, eu sei que só tem pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável.
para mim, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim, para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim, para mim. Sempre tem um espaço nos braços do Senhor para nos abrigar. Amém? Amém, amém. Como do nosso encerramento hoje, depois dessa palavra linda aí da tia Nilva, algum pedido de oração que vocês tenham para a gente orar? Alguém? Orar por essas pessoas que estão sem teto no dia de hoje, orar para que Deus a cubra, que alguém faça, né? Tenha misericórdia para poder acolher essas pessoas na rua, essas pessoas que estão sem teto nesse frio, sem uma comida, sem um carinho, sem Deus, né? Vamos orar para essas pessoas que estão doentes espirituais, né? Que estão na rua, que estão sem ter esperança de vida, né? Sim. Você quer falar, Marilu? Eu vi que você está aí tentando tirar o microfone. Estou tentando. Conseguiu? Consegui. Então, a administração foi muito importante para mim. Amém. E eu quero assim, simplesmente me perdoar pelas falhas que eu tenho, que eu tive, principalmente no passado, que o inimigo vive me acusando. Quando você fez isso, quando você fez aquilo. Questão de caráter, de disciplina em relação ao trabalho. Várias coisinhas erradas que eu andei fazendo, que o inimigo de vez em quando fica me provocando. Olha, lembra que você fez isso, aquilo? Então, assim, eu quero lançar no mar do esquecimento, como Deus fez, todos os meus pecados. Todas as lembranças negativas, porque não sobe mais nada. Me machucando, me ferindo, me tirando, roubando a minha paz hoje. Então, assim, hoje eu quero lançar no mar do esquecimento. Como Deus lançou, eu também quero lançar. Que todo acusador da minha vida, você caia lá no mar do esquecimento, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido de hoje. Amém, amém. Mais alguém? Não. Dona Neuci, ora pra gente então, para esse motivo que você colocou, para que a gente falou que Deus abra mesmo a mente dessa população em estado de rua, para que eles possam sentir que precisam desse cuidado, para que eles possam se deixar sendo cuidado, né? Que temos pessoas que precisam, que reconhecem, precisam, vão ajudar, e tem pessoas que não estão conseguindo, né, deixar com que as outras ajudem pelo a falta de consciência que elas estão nesse momento, né? Você ora, dona Neuci, para a gente encerrar? Pai amado, Senhor meu Deus, agradeço, Senhor, pela noite de hoje, agradeço, Senhor, pela ministração. Agradeço, Jesus, por Senhor mostrar o tempo inteiro quanto está disposto a nos perdoar o tempo inteiro, a nos aceitar como filho,
a nos livrar de toda a seta do inimigo na nossa vida mediante o pecado. O pecado vive nos acusando, Jesus, o tempo inteiro. Que a gente não é digno de você, não é digno da sua palavra, não é digno de ser seu filho. Mas mesmo assim, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, o Senhor tenta o tempo inteiro nos aconchegar, nos acalentar, nos trazer por perto. Muito obrigado por nós termos esse privilégio de conhecer a sua palavra, de poder falar sobre ela, de poder ouvir sobre ela e poder ouvir a sua voz e a voz do Espírito Santo dentro de nós. Muito obrigado por nós sermos privilegiados. Nós somos privilegiados, nós somos abençoados. Eu e a minha casa, a minha família, os meus amigos. Senhor, nós podemos ter a liberdade de te louvar, de ouvir a sua palavra, de compreender o que o Senhor quer de nós nesse mundo, Jesus Cristo. E temos a esperança de um dia estarmos todos juntos aí em cima, Jesus, aí no céu, para que a gente sentar à mesa contigo para cear. Sei que a nossa casa está pronta aí em cima, o Senhor está nos aguardando. Senhor, nos capacita cada dia mais a conseguir, Senhor, chegar até a Ti. Senhor, ter capacidade de chegar até a Ti. Nos perdoa, aumenta a nossa fé, Pai, para que nós possamos um dia termos o privilégio de estarmos todos juntos aí, Senhor. Abençoa, Jesus, aquelas pessoas que estão na rua. Senhor, dê para elas, Senhor, a mesma oportunidade que tem dado a nós, Jesus, de conhecer a sua palavra. Que eles consigam conhecer. Dê um minuto de sanidade, Senhor, mental para cada um, para que eles possam compreender a diferença de estar em Cristo, estar fazendo a vontade de Cristo, estar perto de Cristo, Jesus. E que Deus fez por nós, não tem necessidade deles serem tão sofredores assim, Pai. Eles não precisam pagar mais nada. Eles não precisam estar arrastando, Senhor, esse sofrimento todo da carne e do espírito pelas ruas, Senhor. Eles não têm necessidade. O nosso Deus pagou por nós toda a nossa liberdade. Pagou por nós, Senhor, para a nossa alma, por nossa salvação. Senhor, todos eles estão salvos também. Eles precisam aceitar e conhecer a sua palavra. Senhor, apresenta, Senhor. Deus Pai, apresenta esse Jesus maravilhoso para eles. Esse Jesus maravilhoso que foi o mesmo que nos salvou, que nos tirou, Senhor, do nosso pecado. Meu Pai, completamente. Não difere nenhum do pecado de ninguém pior do que isso, do morador de rua, de viciados, de assassinos, de pessoas que têm um passado, não difere, Pai. O Senhor mesmo disse que o pecado não difere. O que o Senhor condena é comigo. É igualmente a todos nós. Não tem um pecado maior, um pecado menor. Então, Jesus Cristo apresenta para eles terem a oportunidade. E aqueles que já tiveram a oportunidade, que despertem seu coração, Jesus. Toda a bondade, desperte a lembrança de como era Jesus Cristo quando eles estavam perto de Ti. Pai Santo, traz os seus filhos de volta, Pai. Não deixa mais, Senhor, o inimigo se andar sobre os seus filhos daquele tempo. E somos todos, Pai. Não deixa, Senhor, o inimigo se andar sobre isso. Faz com que a mente dessas pessoas, Senhor, floresça, Senhor, para que elas entendam a necessidade de aceitar, de dizer um sim. De dizer um sim para o Senhor, que é o que basta para que Ele traga esse povo para perto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Jesus, eu agradeço. Amém.